Bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a identidade dos eleitos em Mateus capítulo 24 e verso 31. Quem são os eleitos reunidos pelos anjos dos quatro cantos da terra? A identidade dos eleitos é muito importante e é crucial para nós sabermos se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. Bom, no texto de Mateus, no sermão do capítulo 24, há uma grande discordância, um grande debate sobre se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. Vários argumentos são levantados pró e contra. Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso é resolvido na identidade dos eleitos. Nós precisamos saber quem são os eleitos reunidos pelos anjos dos quatro cantos da terra. Ficando definido quem são os eleitos, se nós chegarmos a saber a identidade dos eleitos, quem são os eleitos reunidos pelos anjos, então fica definido se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação. Os pré-tribulacionistas, eles argumentam que não, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas, por sua vez, eles dizem que a igreja passará pela grande tribulação. E então eu vou dizer aqui para vocês, o que vai definir se a igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação é a identidade dos eleitos. Em Mateus capítulo 24 e verso 31. Então vamos ler aqui. Vamos lá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. No grego nós temos aqui para escolhidos, outras versões diz eleitos. Então o importante é que no grego nós temos aqui eklektos, ou melhor, tu eklektos, os escolhidos. E ele enviará os seus anjos, ou a participação dos anjos aqui no recolhimento dos eleitos ou escolhidos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui eu quero que você observe bem isso aqui que Mateus está dizendo. Os quais reunirão os seus escolhidos, de onde? Dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, eles serão reunidos desde os quatro ventos, para onde? Para as extremidades dos céus. Serão reunidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que fique bem gravado isso na sua mente. É bom a gente não perder de vista essa expressão aqui. Serão reunidos os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ok, amado? Então vamos lá. Bom, antes de nós definirmos quem são os eleitos aqui em questão, é preciso ficar definido uma coisa. Esta reunião aqui dos eleitos acontecerá quando? Antes da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou após a grande tribulação? Bom, para isso nós precisamos ler aqui Mateus capítulo 24 e versos 29 em diante. Vamos lá. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, outras versões diz após, vai dar na mesma coisa. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, ou a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Bom, aqui nós temos os sinais no sol, na lua e nas estrelas. Estes sinais, eles seguem o que? A tribulação. Então, quando a tribulação findar, depois do período da grande tribulação, entra aqui um período, não sei por quantos dias, não sei se dentro de um dia, certo? Mas o importante é que após a tribulação, aqui se diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz ou claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados.
Estes sinais aqui, queridos, eles indicam uma coisa: a proximidade da vinda do Filho do Homem, ou seja, a proximidade de Jesus Cristo. Estes sinais eles servem para uma coisa, para indicar que a vinda de Jesus Cristo se aproxima. É importante nós frisarmos isso. Estes sinais, qual é o objetivo destes sinais aqui? Estes sinais, eles apontam para a brevidade da vinda de Jesus Cristo. Então, continuemos. Então aparecerá no céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens com poder e grande glória. Então veja que logo imediatamente e após os sinais aparecerá um sinal no céu. E esse sinal é o quê? O sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Aqui é outra coisa que nós temos que sublinhar. Tribos da terra. As tribos aqui em questão são as tribos de Israel. E por que sabemos? Porque quando Jesus Cristo voltar, ele voltará para a terra de Israel. Foi da terra de Israel que Jesus Cristo foi assunto, desde o Monte das Oliveiras. Leia Atos 1. E é exatamente para o Monte das Oliveiras que Jesus Cristo voltará. Leia Zacarias capítulo 14. Lá diz que os seus pés pousarão, tocarão o Monte das Oliveiras, e o monte será fendido no meio. Então, do mesmo lugar em que Jesus Cristo deixou a terra, ou seja, desde o Monte das Oliveiras, para este mesmo lugar ele retornará. Então, esta vinda aqui de Jesus Cristo, ela está destinada a acontecer nos perímetros, tá certo? Na circunferência da terra de Israel. Então, precisa ser isso contextualizado. Então, todas as tribos da terra se lamentarão, todas as tribos da terra de Israel. E as tribos aqui é uma referência à nação de Israel, aos judeus. E quando Cristo vier, conforme nós temos aqui, ele virá para juízo contra a nação de Israel. Esse é o sentido aqui da palavra. Vamos lá. Cadê onde é que eu estava lendo? Mateus capítulo 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos, lembre aqui, botam povos, mas no grego nós temos exatamente a palavra, deixa eu ver se eu encontro bem aqui. Versículo 30, para ficar melhor aqui. Vamos lá, aparecerá no céu do Filho do Homem, céu e todas as... Pronto. Filai, no grego nós temos para povos filai, só que a palavra filai, ela na verdade indica tribos. Então, traduzir filai por povos não é uma tradução feliz. A tradução mais exata, de acordo com o grego, é tribos, que vem de filai. Ok? Então, todas as filais, ou seja, todas as tribos, se lamentarão, baterão no peito de desespero, de angústia, quando vê o Filho do Homem regressar para a terra de Israel. Então, esta vinda de Jesus Cristo aqui, ela acontece ali na terra de Israel. Cristo, neste retorno aqui, ele retorna para onde? Para a terra de Israel. E neste momento, baterá uma angústia na nação de Israel. Os israelitas, os judeus, eles baterão no peito. Eles amargarão, sucumbirão de terror quando verem vindo nas nuvens o Filho do Homem. E por que assim? Porque chegou o momento de Cristo julgar a nação de Israel. Chegou o momento de Cristo julgar as tribos de Israel. É importante você frisar isso. Cristo voltará para a nação de Israel. A primeira vez ele voltou com o objetivo de salvar os judeus.
e de fato salvou aqueles que creram. Mas a segunda vez ele voltará com outro objetivo, para julgar a nação de Israel. E é por isso que aqui os israelitas, os judeus, eles são vistos a baterem no peito, a se desesperarem, contemplando a volta gloriosa de Jesus Cristo. Então, dada essa explicação, continuemos. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esta explicação que eu dei é necessária, certo? Por quê? Porque tudo o que nós vamos falar tem que ser contextualizado. E o contexto aqui, o discurso de Jesus Cristo no capítulo 24, ele está dentro de um contexto judaico. As realidades aqui envolvem o povo judeu, envolve a terra de Israel, a terra santa. Então vamos lá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, voltando aqui à pergunta, quem são os escolhidos aqui em questão? A identidade dos escolhidos é que vai definir para nós se esses escolhidos reunidos pelos anjos é a igreja ou é a nação de Israel, ou seja, o povo judeu disperso. Porque é isso que os pré-tribulacionistas dizem. Eles dizem que esses eleitos aqui, na verdade, são judeus, que no período da grande tribulação serão dispersos pelo anticristo, serão perseguidos pelo anticristo e serão dispersos por todas as nações, fugindo da perseguição do anticristo. É isso que os pré-tribulacionistas dizem. E logo após a grande tribulação, então Cristo retornará para a nação de Israel e não só para isso, mas para salvar os judeus que foram dispersos, perseguidos pelo anticristo. Então, para os pré-tribulacionistas, estes eleitos aqui são judeus dispersos, que aceitaram a Jesus Cristo após o rapto da igreja. Ok? Para os pós-tribulacionistas, na verdade, aqui é a igreja. Então, aqui nós precisamos definir. São judeus convertidos a Jesus Cristo depois do arrebatamento da igreja, o que teria acontecido 7 anos antes, no cronograma do pré-tribulacionismo, ou de fato estes eleitos dispersos são a igreja de Jesus Cristo, que ao contrário do que o prediz, a igreja, na verdade, ela só será reunida, arrebatada para encontrar Cristo depois da grande tribulação. Isso nós precisamos definir. Então vamos lá. Como é que eu faço aqui? Primeiro, então vai ficar definido o quê? O que é que eu procurei mostrar para vocês? Esta reunião dos eleitos, ela acontece quando? Que fique isso bem claro. Esta reunião dos eleitos, sejam quem for os eleitos, esta reunião dos eleitos dos quatro cantos da terra às extremidades dos céus acontece quando? Após a grande tribulação. Então vamos lá por parte. Após a grande tribulação vem o quê? Sinais no céu, na lua e nas estrelas. Depois disso vem o quê? O sinal da vinda do Filho do Homem. Será visto no céu. As tribos da terra se lamentarão, as tribos da nação de Israel se lamentarão, vendo o Filho do Homem vir sobre as nuvens com poder e grande glória. E somente após o Filho do Homem deixar o céu, sim, em direção à terra, somente depois que o Filho do Homem enviar, dar ordem aos seus anjos, somente depois disso é que a igreja, ou melhor, os eleitos, serão recolhidos, serão juntados, reunidos dos quatro cantos da terra até as extremidades dos céus. Lembre-se bem desta reunião. Esta reunião ela acontecerá desde os quatro ventos, desde as extremidades dos céus, ou da terra, até as extremidades dos céus. Ok, queridos? Então vamos lá. Como sabemos que os eleitos são cristãos? Esta aqui é a minha pergunta. Bom, aqui eu vou então passar a defender que estes eleitos são cristãos.
Ok? Aqui eu vou passar a defender que estes eleitos são cristãos e não simplesmente judeus. Mas já eu quero lhe dizer o seguinte, dentro do contexto, considerando o discurso aqui, dentro do seu contexto, aqui nós precisamos dizer que sim, esses cristãos também são judeus. Mas como pode, professor, judeus e cristãos ao mesmo tempo? Sim, quando eu digo que esses cristãos também são judeus, é porque são cristãos que foram convertidos do judaísmo a Cristo. Todo cristão que vem do judaísmo, ele é um judeu cristão. Então, o que nós temos aqui é o recolhimento dos eleitos, e estes eleitos são judeus cristãos. São judeus cristãos. Em outras palavras, o que eu estou lhe dizendo é que esses judeus cristãos aqui, eles fazem parte da igreja. Não são convertidos depois da grande tribulação. Ou melhor, não são convertidos depois do arrebatamento da igreja, não. O capítulo 24 de Mateus, bem como em todo o Novo Testamento, nunca indica, prestai atenção, nunca indica que os eleitos serão reunidos antes da grande tribulação. Que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não, todas as vezes que se faz menção à reunião dos eleitos, esta reunião, então, ela é colocada para após a grande tribulação, o que acontecerá logo imediatamente a segunda vinda de Cristo. Cristo, ele sai dos céus e logo imediatamente ele dá ordem aos seus anjos para recolherem os seus eleitos, juntarem. É isso que o apóstolo diz. Vamos ver aqui, ó. Esta reunião aqui é a mesma que Paulo fala aqui, ó, em Tessalonicenses. Quero ler aqui para vocês. Segunda carta de Paulo, 2:1, Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mesma vinda ali de Mateus 24:30 e 31. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ó, primeiro Paulo menciona o que? Vinda, ó. Em seguida, e a nossa reunião com Ele. Ó, primeiro Paulo fala na vinda, depois a nossa reunião com Ele. Então, é importante você pontuar isso. Ó. A ordem é como? Primeiro, vinda de Cristo. Segundo, nossa reunião com Ele. Como é que está lá em Mateus? Primeiro, vinda de Cristo. Depois, a reunião dos eleitos. Então, esta reunião aqui que o apóstolo Paulo fala é a mesma reunião referida em Mateus capítulo 24, 31. Sendo a mesma reunião, e é isso que nós estamos defendendo, sendo a mesma reunião, logo, o povo reunido é o mesmo. E se a reunião aqui referida por Paulo, aqui em 2 Tessalonicenses, é a reunião dos cristãos na parousia de Cristo, logo a reunião dos eleitos em Mateus 24, 31, é também a reunião dos cristãos, é a reunião da igreja dispersa nos 4 cantos da terra. Esta igreja será reunida e arrebatada para o encontro, não para morar no céu. O Novo Testamento não diz que nós vamos ser arrebatados para morar no céu. Paulo diz que o objetivo do arrebatamento é, e assim seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Leia. Eu vou ler aqui para você. Ó. Já eu estou perto mesmo. Ó. 1 Tessalonicenses 4, 17. Ó. O que diz aqui? Ó. 16. Ó. Porquanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ó. Olha a ordem aqui de Paulo. Ó. Primeiro, o que acontece? Vinda de Cristo. Ó. Ele descerá dos céus. Depois o quê? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Somente depois que Cristo deixar os céus, vindo dos céus para a terra, enviando seus anjos, aí aqui se dará a ressurreição dos mortos. Ó. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, porque Paulo acreditava estar vivo na segunda vinda de Cristo, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens ou em nuvens. Para quê, Paulo? Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Então veja que Paulo aqui ele não diz que seremos arrebatados para morar no céu. Não, o objetivo do arrebatamento é para encontrar o Senhor nos ares. E diz Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde estiver o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Então vamos lá, queridos. Voltando aqui, Mateus, quem são os eleitos em questão? Então eu vou provar mais uma vez para vocês, e é interessante nós provarmos à luz, a partir mesmo de Mateus, que estes eleitos são cristãos. Ou melhor, judeus cristianizados, judeus convertidos a Jesus Cristo. Dentro do contexto de Mateus é isso. Mas eu vou lhe provar, então, pela palavra eleitos, que eles são cristãos. Vamos lá. Mateus 24, Mateus 22, 14. Vamos ver bem aqui o negócio. Mateus 22, 14. Olha o que aqui diz aqui, ó. 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra escolhidos aqui é klektoi. Certo? É a mesma palavra que figura em Mateus 24, 21. E reunirão os seus eleitos ou escolhidos, que no grego é eklektus lá. Tu eklektus, os escolhidos. Aqui está. Escolhidos, eklektoi. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Todas as vezes que você lê essa passagem, eu quero que você diga para mim. Todas as vezes que você lê essa passagem de Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por escolhidos, você entende o que, querido? Você entende que são cristãos. Mas o que é isso? Por escolhidos, você entende que você está dentro deste grupo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Você entende que os escolhidos aqui são cristãos, é a igreja. E em seguida você entende que você está entre os escolhidos. Então, logo, a expressão eklektoi, escolhidos aqui, é uma referência aos cristãos, à igreja, e que você acredita que você é um dos escolhidos. Tá certo? Então eu começo por aqui que Mateus, o uso que Mateus faz da palavra eklektos, escolhido, ou eklektoi, escolhidos, sempre Mateus usa em referência à igreja, aos cristãos. Agora vamos aqui. Mateus 24, 22. Olha o que diz aqui. Mateus capítulo 24 e 22. Vou ler aqui, ó. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são os escolhidos aqui em questão? Bom, quem são os escolhidos? Bom, esta palavra escolhidos aqui, ela está dentro de um contexto judaico. Qual? O da grande tribulação. O que é que Mateus está dizendo aqui? Ou melhor, Jesus Cristo, sendo citado por Mateus, o que Jesus está dizendo? Que se não fossem por causa dos escolhidos, a nação de Israel teria sido totalmente dizimada pelos romanos. E eu quero lembrar aqui para você que, a partir da ótica de quem escreveu o Evangelho de Mateus, a grande tribulação em questão aqui é a tribulação que se abateu sobre a nação de Israel entre os anos 66 a 70. E esta tribulação foi provocada por Roma. Roma invadiu a Terra Santa, ou melhor, cercou, sitiou, e desde o ano 66 a 70, o cerco foi tremendo contra a nação de Israel. O que é que o autor está dizendo aqui? Que se não fosse por causa dos escolhidos que existiam ali, a nação de Israel teria sido dizimada, extinta do planeta Terra. Então, o que é que Mateus realmente está dizendo aqui? Sim, ele está dizendo que a nação de Israel, os judeus, só existem por causa dos escolhidos. A nação de Israel só não foi extinta da nação ou da terra por causa dos escolhidos. É isso que ele está dizendo. Ó. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ou ninguém seria salvo.
Mas por causa dos escolhidos, tais dias foram abreviados. Dada esta explicação, você pode entender a seu bel prazer como você quiser. Fique à vontade. Não, professor, aqui está falando da grande tribulação no futuro. É isso que nós estamos trabalhando também. Não vou entrar nessa questão da grande tribulação. Eu dei a explicação, o contexto histórico, a partir do autor sagrado. Mas fique à vontade para ver aqui a grande tribulação para o futuro. Seja você entenda para o passado ou para o futuro, os escolhidos aqui são cristãos. E aqui eu deixo bem claro, judeus convertidos a Jesus Cristo. Judeus convertidos a Jesus Cristo. E por que eu chamo a atenção para você sobre o ponto de vista do autor sagrado? Porque do ponto de vista do autor sagrado, a grande tribulação aqui é a tribulação que se abateu sobre Israel, o que culminou na destruição do templo e de Jerusalém em 70. Logo, do ponto de vista também do autor sagrado, nenhum arrebatamento antes da igreja ou antes da tribulação aconteceu. Do ponto de vista do autor sagrado, nenhum arrebatamento da igreja aconteceu antes dessa tribulação. Logo também, levando para o futuro, escatologicamente falando, da nossa escatologia para o futuro, nenhum arrebatamento aconteceu antes dessa tribulação. Não. Então vamos lá. Marcos, agora vamos para... eu li 22, agora eu vou ler aqui Mateus 24, 22, 24. Mateus 24, o que aqui diz aqui, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos ou escolhidos. Quem são os escolhidos aqui? Sempre que você lê esta palavra aqui, irmão, não importa a sua confissão, sempre que você lê, você vai entender que os eleitos ou escolhidos aqui são cristãos. E você se identifica com eles. Logo, os eleitos e cristãos aqui são cristãos. Os eleitos ou escolhidos aqui, os eclectoi, escolhidos ou eleitos, são cristãos. Logo está em foco a igreja. Então, onde é que eu quero situar? Se os eleitos ou escolhidos em Mateus 22, 14, Mateus 24, 22 e 24 são os cristãos, por que em Mateus 24, 31 tem que ser judeus? Por que em todos esses momentos que eu li antes de Mateus 24, 31, eleitos ou escolhidos são cristãos, é a igreja, e quando chega em Mateus 24, 31, e eu estou no mesmo evangelho de Mateus, muda a identidade? Isso é incoerência. Todas as vezes que Mateus fala em eleitos, ele tem em mente sempre o mesmo povo, cristãos. Cristãos. E refiro-me, dentro do discurso de Mateus 24, os eleitos ali são judeus convertidos a Jesus Cristo, são judeus cristãos. Ok? São judeus cristãos. Outra coisa que você precisa saber também aqui, irmão. Mateus capítulo 24 e versículo 21, aqui, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não é só isso aqui. Esta grande tribulação aqui, em Mateus 24, 21, esta grande tribulação aqui, ela é local, como professor, é localizada. Esta grande tribulação, ela acontece na nação de Israel, que nós não temos uma grande tribulação universal. Não, o que Mateus está trazendo aqui é a grande tribulação, historicamente falando, que se abateu sobre a nação de Israel ali entre os anos 66 a 70. Historicamente é isso. Então a grande tribulação aqui, como nunca houve, e do ponto de vista do autor sagrado, e nem jamais haverá, essa era a perspectiva escatológica dele. Essa grande tribulação aqui é a grande tribulação que se abateu sobre a nação de Israel apenas. Nós não temos aqui uma grande tribulação de nível mundial universal. É um equívoco. É um equívoco, tanto olhando para o passado como para o futuro, ler Mateus aqui e dizer que esta grande tribulação ela é universal. Não. Esta grande tribulação aqui, ela se abaterá sobre a nação de Israel. Será uma grande tribulação localizada. Esta grande tribulação ela será localizada.
E eu vou te dar mais uma prova aqui, ó. Tão prova é que ela será localizada que muitos conseguirão fugir de uma parte para outra. Logo, esta grande tribulação, ela é localizada. Vou ler bem aqui para você, ó, Mateus 24, 15. Ó, o que diz aqui? Ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, quem é que vai ver isso aqui? Ó, quem é que vai ver esta tribulação? Os eleitos. Aqui Cristo está falando para os seus discípulos, para a igreja. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem é este abominável da desolação? Isso aqui é uma figura de linguagem, uma expressão muito corrente em Daniel e também no livro de Macabeus. Lá em Daniel e em Macabeus, o abominável da desolação diz respeito a um ídolo grego erigido por Antíoco Epífanes no templo de Javé. Ele profanou o templo de Javé erigindo um ídolo. Então, no contexto de Daniel e no livro de Macabeus, esta expressão abominação da desolação diz respeito a um ídolo erigido por Antíoco Epífanes. E também sabemos que ele ofereceu no altar de Javé uma porca. Tudo isso está incluído na abominação da desolação. Nas mãos de Mateus e de Marcos, esta expressão abominação da desolação, ela ganha um outro sentido. Qual? O sentido por abominação da desolação, conforme descrito por Daniel, assim diz Mateus e assim diz Marcos, este abominável da desolação olha para o exército de Roma, que sitiou Jerusalém e destruiu a cidade e o templo em 70. Então, este abominável da desolação nada tem a ver com o anticristo ou com uma estátua do anticristo dentro do templo de Jerusalém. Não. Este abominável da desolação olha para os exércitos de Roma, que sitiaram e destruíram a cidade e o templo dos judeus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo aqui é o quê? O lugar santo aqui é a terra de Israel. Quem lê, entenda, certo? Vamos lá, esta mesma referência aqui, ó, eu quero ler para vocês. Ó. Esta mesma referência aqui, irmãos, você vai encontrar em Marcos 13, 14. E é interessante que Lucas, em Lucas 21, 20, ele diz o seguinte, ó. Quando vocês verem Jerusalém cercada pelos exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então você vê que a desolação, ela está ligada aos exércitos de Roma. E quem é que sofrerá a desolação? É a cidade de Jerusalém. Então veja que o lugar santo aqui aponta para a cidade de Jerusalém, para o lugar santo, que é a cidade de Jerusalém. E a abominação desoladora, de acordo com Lucas, que ele vai interpretar as expressões de Mateus e Marcos, certo? Lucas, então, ele vai deixar bem claro que a abominação desoladora é o exército romano. E o lugar santo é a cidade de Jerusalém. É isso que Lucas diz. Ó. Vamos aqui, ó, Lucas 21, 20. Ó. Lucas 21, 20. Ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação. Aí sobre a fuga, quando eu lhe disse que essa grande tribulação ela não é generalizada, não é universal, mas local, eu vou lhe provar. Como? Porque muitos fugirão. Aqui, ó. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Então, não será uma grande tribulação universal. Ou seja, esta tribulação ela é localizada, ela acontecerá para a nação de Israel. E os que estiverem ali em Jerusalém, na Judéia, na Terra Santa, fujam para os montes. Historicamente falando, isso aconteceu. Joséfo ele nos diz que muitos cristãos atenderam o discurso de Jesus e fugiram para a cidade de Pela, no deserto. Muitos cristãos, a igreja, ela escapou. Da destruição que veio sobre o povo judeu, a igreja escapou. Ok, irmãos? Olhando para o futuro aqui, veja que eu estou olhando para dois pontos de vista, para o passado e para o futuro. Olhando para o futuro, atendendo a perspectiva dos futuristas, a situação é a mesma. A grande tribulação aqui ela é localizada, ela bate-se sobre a nação de Israel.
E quem são os que escaparão da destruição em massa? Quem são? Os que escapando fugirão da Judeia para os montes, para os desertos. Quem são? É exatamente os judeus convertidos a Jesus Cristo. Em outras palavras, é a igreja. Os que escapam aqui são os eleitos. Eles fogem da terra da Judeia, eles saem da Terra Santa, eles vão para os montes, eles vão para os desertos. Eles serão dispersos, eles fogem para vários lugares, para lugares distantes, para escapar da destruição dos exércitos inimigos contra os judeus, contra o povo. E o que acontece, queridos? O que acontece é que estes que foram dispersos, que fugiram para distantes lugares, para as extremidades da terra, diga-se de passagem, são estes mesmos os eleitos que serão reunidos dos quatro cantos da terra. São os mesmos. Vamos lá. Serão reunidos na volta de Cristo, são reunidos das extremidades da terra até a extremidade dos céus. Esta expressão em Marcos 3, 27, ela é bem mais clara do que a que nós temos em Marcos 24, 31. Lá em Marcos 3, 27 diz: serão reunidos dos quatro cantos da terra até os quatro cantos do céu, ou até as extremidades do céu. Então isto mostra claramente que o arrebatamento, a reunião e o arrebatamento dos eleitos é desde a terra para as alturas, para os céus. Logo, isso impossibilita de nós vermos aqui a reunião do povo judeu. Não. O que nós temos aqui é a reunião da igreja, dos cristãos. Serão reunidos dos quatro cantos da terra e serão levados para onde? Para as extremidades do céu. Leia Mateus, ou Marcos 3, 27, Mateus 24, 31. Ok, queridos? Feitas estas observações, nós aqui podemos dizer seguramente para você que os eleitos em questão aqui, dentro do seu contexto, tanto imediato, a partir dos olhos do autor sagrado, como a partir da nossa perspectiva futurista, não importa, os eleitos aqui é a igreja. Não se trata aqui de judeus que serão convertidos depois do arrebatamento da igreja, não. O arrebatamento da igreja, ou a reunião dos eleitos, que é a mesma coisa, está aqui e só acontece depois da grande tribulação. Repito, a reunião dos eleitos, a reunião da igreja só acontece depois da grande tribulação. Logo, a escatologia do Novo Testamento, a escatologia mateana, marcana e lucana, coloca o arrebatamento, a reunião dos eleitos para depois da grande tribulação. Sendo assim, não podemos ensinar, não podemos pregar que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Não podemos ensinar isso. Isso é falacioso, é enganoso, é anti-exegético. A verdadeira mensagem é que a igreja passará pela grande tribulação. Sim, a tribulação aqui em questão se abate sobre a nação de Israel. No contexto de Mateus, Marcos e Lucas, a tribulação aqui ela é destinada para o povo judeu. Isso, porém, não quer dizer que a igreja não estará aqui na terra. Estará. E é a igreja, os cristãos, que são vistos a fugirem. São exatamente eles. Vou ler mais uma vez aqui, ó, Mateus 24. Eu gosto sempre de repetir. 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, o que foi... Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judeia, na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das grávidas e das que amamentaram naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Ora, meus irmãos, por que se mencionar o sábado aqui? Ora, isso indica um contexto judaico. A tribulação aqui ela é vista a se abater sobre os judeus. Quem são os que escapam? A nação de Israel? Não. Os judeus cristãos.
judeus convertidos a Jesus Cristo, a igreja, ok? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.